E ontem o governo federal confirmou a liberação do FGTS. A gente trouxe aqui no JC as informações e hoje a gente vai aproveitar para esclarecer algumas dúvidas com a participação do advogado Paulo Vitor Souto a partir de agora. Boa noite, Paulo. Boa noite, Linda. Telespectador. Bom, e os nossos telespectadores vão poder participar desse nosso bate-papo, tá certo, Paulo? Seguinte, quem quiser participar, enviar a sua pergunta através do nosso WhatsApp, tá aí na tela, 993321212. 993321212. Participação apenas pelo nosso WhatsApp. Mande sua pergunta que a gente vai aqui respondendo, tá bom? A gente vai começar, inclusive, com uma pergunta de um telespectador, porque a partir do momento que foi anunciado, Paulo, a gente acredita que muitas pessoas tiveram várias dúvidas, né, sobre a situação, enfim. Vamos à primeira pergunta? Vamos colocar aí na tela, a gente tem a primeira participação, a primeira pergunta de hoje, que é o seguinte: muita gente tem dúvidas sobre como proceder, sobre como fazer esse saque do FGTS. Depois dessa medida anunciada pelo governo federal, o Rodrigo, lá do Bessa, quer saber se há alguma diferença dos saques do FGTS agora em relação àquela última autorização também feita pelo governo federal há pouco menos aí de 2 anos. Linda, inúmeras diferenças. Essa medida do governo, mais uma vez, vem com o objetivo de enxertar a economia, fazer com que haja um desenvolvimento e que haja um enxerto de dinheiro, para que haja realmente consumo. As diferenças são mais amplas nesse caso porque há uma maior quantidade de pessoas que poderão ser abarcadas por esse benefício. Atualmente, as pessoas com essa nova medida poderão sacar o seu dinheiro do FGTS tanto das contas ativas quanto das contas inativas. Além disso, há uma diferenciação em relação ao limite de valores. Atualmente, o limite será de R$ 500. Além disso, na última vez que foi implantada essa medida, no final do ano 2017, essa medida tinha um limite bem mais elevado, em torno de R$ 3.000. Além disso, também há a questão do saque de aniversário, que será uma nova medida de saque instituída a partir do ano que vem. Além disso, também há a possibilidade de você utilizar o FGTS para amortizar valores de empréstimos, valores de dívidas. Então, todas essas são novas medidas que vêm exatamente para enxertar o dinheiro na economia. Bom, aproveitando aí esse esclarecimento, a gente vai para a segunda pergunta, que é do Luan, do bairro do Cabo Branco, aqui em João Pessoa. Ele quer saber, gente, a diferença, né, com relação à conta ativa e inativa. Se existe, né, alguma diferença com relação a esse saque e se ele pode ter mais de uma conta do FGTS. Linda, isso é a pergunta, eu acho, que mais sai nos corredores. Ontem, inclusive, quando eu fui almoçar, muita gente, de fato, questionou sobre isso aí. E essa pergunta em relação à conta inativa para inativa é, de fato, o que mais ocorre. A conta ativa é aquela da qual a pessoa tem o vínculo empregatício vigente. Certo. Eu, você, que temos vínculos empregatícios vigentes, podemos utilizar essas contas. As contas inativas são contas de vínculos anteriores, que não mais estão vigentes. Essas contas inativas são dos contratos rescindidos. Anteriormente, repito, era possível o saque das contas inativas apenas, na última vez que essa medida foi implantada. Agora não, ela vem, de fato, a alcançar os contratos vigentes e os contratos, de fato, contratos rescindidos. E é possível, sim, que a pessoa tenha mais de uma conta ativa ou inativa. Se a pessoa tiver mais de um vínculo empregatício ou se a pessoa teve mais de um vínculo rescindido e não houve saque dessas contas, você vai poder acessar todas essas contas, ativas ou inativas. E o limite de R$ 500 em cada uma delas. Ah, então cada conta o limite é de R$ 500. Por exemplo, se eu tenho 2, 3 contas de FGTS, eu vou poder fazer o saque de R$ 500 de cada uma delas. Exatamente. Não é por CPF, vamos dizer assim, não é por conta de FGTS. Por conta ativa ou inativa. Se você tiver 3 contas, 2 contas, seja uma inativa ou 2 inativas, o saque poderá ser feito em cada uma dessas contas. Esse saque ele vai ser proporcional também. Tem um limite de R$ 500, mas, por exemplo, no caso da conta de saque aniversário, através do saque de aniversário, esse valor será variado, poderá ser até mais elevado. Mas essa medida do saque de aniversário ela não será implantada neste ano, apenas ano que vem. Daqui a pouco, inclusive, eu vou trazer aqui o calendário dos saques do ano que vem, com relação ao aniversário e como é que vai ser. A gente tem aí uma terceira pergunta, pode colocar aí a tela no ar. O Célio, ele viu, inclusive, as postagens da gente nas redes sociais, falando sobre esse assunto e dizendo que a gente iria trazer aqui no JC. E aí ele quer saber como
como é que é possível verificar o saldo que ele tem nas contas do FGTS? Linda, hoje em dia é muito simples de você verificar o seu saldo do FGTS. Você, quem não tem acesso à internet, ao aplicativo, você pode ir na própria Caixa Econômica Federal e obter diretamente na Caixa. Mas através do site da Caixa Econômica Federal, de aplicativos da Caixa Econômica Federal, e inclusive num aplicativo chamado FGTS, é possível que seja feita essa visualização do extrato da conta do FGTS, seja das contas ativas como das contas inativas. Para que isso seja necessário, basta tão somente o trabalhador ter acesso ao NIS, o NIT ou PIS. Tá. A gente tem mais uma pergunta de um telespectador, agora é a Juliana. A Juliana, ela quer saber a partir de quando esses saques das contas inativas do FGTS vão poder ser feitos. Linda, tanto das contas ativas quanto inativas, as medidas serão implantadas a partir do mês de setembro. Não é possível que isso seja feito de forma imediata. Setembro é que começará efetivamente esses saques. Entretanto, a questão dos saques aniversários ocorrerá a partir do ano 2020 e com um calendário já pré-estabelecido também para o ano 2021. Esse ano não tem calendário, ou seja, a partir de setembro vai estar liberado para todo mundo ou vai ter um calendário que ainda vai ser divulgado? Não, a partir desse ano já está liberado para todo mundo que tivesse a partir de setembro. E vale lembrar uma questão, as pessoas que têm conta na Caixa Econômica Federal, conta poupança, elas já terão o valor depositado automaticamente nas suas contas. Caso a pessoa não queira ter acesso a esses benefícios, aí tem que comunicar a Caixa para que esse valor não caia na sua conta. Bom, agora a gente tem uma pergunta comum a muitos telespectadores que enviaram para a gente, solta aí a tela, por favor, se refere justamente ao fim daquela multa de 40% com relação ao FGTS. Existe realmente algo nesse sentido de acabar essa multa? Houve essa crítica à multa de 40%, mas adianta o telespectador que fique tranquilo, essa multa não pode ser extinta. Isso é uma cláusula pétrea da Constituição, não pode ser simplesmente restringida. Pode haver modificações em relação à aplicabilidade da multa, mas a extinção da multa por si só não é possível. Certo. A gente tem mais uma pergunta do Paulo. Paulo quer saber como é que fica aí a situação do trabalhador, né, que não teve o seu FGTS pago corretamente pela empresa durante o contrato de trabalho. Por exemplo, ele está trabalhando e aí sabe que a empresa que ele trabalha não está fazendo esse depósito do FGTS. O que ele pode fazer? Isso é proibido, Paulo? Essa conduta, infelizmente, de forma mais recente, ela tem sido ocorrida de forma muito recorrente. Isso se dá em virtude da crise financeira que assola o país e muitas empresas não estão conseguindo honrar com o pagamento do FGTS. Em que pese as justificativas utilizadas, isso não é permitido. O FGTS ele tem que ser depositado, é uma obrigação do empregador e que não há desconto do empregado, lembrando sempre disso. E a partir do momento que não há o depósito, o trabalhador sempre recomenda o diálogo. Entre em contato com o seu patrão, com o seu empregador, informa essa situação, informa a necessidade de você utilizar o seu FGTS. Ainda mais num momento como esse, como todas as pessoas terão acesso a isso. Em caso de não regularização do pagamento do FGTS, é possível que o trabalhador venha a pleitear isso em juízo, através de ações trabalhistas. Inclusive, o não pagamento do FGTS também é uma causa de rescisão indireta. Antigamente era meio que pacificado. Se o empregador não depositasse o FGTS, o empregado poderia pleitear a rescisão indireta automaticamente. Hoje em dia é uma divergência na jurisprudência nesse sentido. Entretanto, deve ser depositado. A gente tem mais uma pergunta aqui do Paulo, lá do Valentina. Ele está dizendo que trabalhou 1 ano de carteira assinada, mas aí pediu demissão. Ele quer saber se, nesse caso, ele vai ter direito a fazer o saque do FGTS. Sim, ele terá sim. Essa conta do Paulo é uma conta inativa e ele terá acesso sem nenhum problema no limite permitido pelo governo. A gente está chegando aqui, o Rosenildo. Ele era PIS, agora ele é PASEP. Deu entrada no FGTS dos inativos, né, há quase 2 anos, e ele quer saber se agora, né, que o PIS, o PASEP foi liberado, a partir de hoje, ele quer saber se pode receber ou não. Sim, também. O PIS e o PASEP é outra medida que o governo anunciou ontem. Sim. E durante o governo anterior, houve a divulgação e a liberação disso de forma temporária. Agora, as pessoas que têm conta de PIS e PASEP com valores ainda bloqueados, eles poderão também ter acesso a esse benefício, mas esse calendário ainda não foi divulgado. Olha, o Luiz Gonzaga, lá dos bancários, aqui em João Pessoa, ele está dizendo que saiu do emprego e o FGTS está retido.
É uma pergunta muito comum, embora a gente já tenha falado, mas é bom a gente sempre relembrar. Consegue tirar tudo ou apenas R$500? Não consegue tirar tudo. É limitado ao valor efetivamente autorizado pelo governo. Se o trabalhador optar pelo chamado saque aniversário, a partir do ano que vem, esses limites serão variáveis de 5% até 50% do valor depositado. Mas haverá uma limitação também nesses valores. Pergunta boa aqui da Maria, do 13 de maio. Prestador de serviço também tem direito de sacar o FGTS? Prestador de serviço, eu costumo dizer que é uma expressão muito genérica. O prestador de serviço normalmente é aquela pessoa que não tem vínculo empregatício, às vezes é muito conhecido como um autônomo. Essas pessoas, elas não têm FGTS depositado porque não tem empregador, não tem quem faça o recolhimento do FGTS. Entretanto, se atualmente ela é prestadora de serviço autônoma e teve um vínculo empregatício anteriormente e teve um FGTS não sacado, ela poderá ter acesso também. Só lembrando, gente, algumas perguntas estão chegando aqui, o Antônio de Paratibe, tem mais a Verônica lá de Alagoa Nova, e sempre a pergunta é muito com relação ao valor, R$500 por cada conta. Se você tem uma conta, R$500. Se tem duas contas, R$500 de uma, R$500 de outra, né? Isso, assim, Paulo. Perfeito. E com relação às regrinhas, vão servir para as contas ativas e inativas. Isso. É uma pergunta muito recorrente. Um monte de gente está fazendo aqui, mas é isso, né, Paulo? E foi o que ocorreu comigo ontem. Antes da divulgação, durante o almoço, várias pessoas me abordaram enquanto eu almoçava para perguntar exatamente isso. A diferença de contas ativas e inativas, se realmente poderiam sacar tudo o que havia nas contas. E eu disse, ainda não era oficial. E hoje já está oficial essas informações. Deixa eu lhe perguntar, Fátima aqui de Jaguaribe, quem é aposentado também vai poder tirar aí o R$500? Sim, se você está aposentado e não teve acesso ao seu FGTS ainda, você pode sacar sim, seja uma conta inativa ou uma conta ativa, você tem outro vínculo empregatício vigente. Tá. Paulo, vou pedir licença aqui, continua aqui comigo, que eu volto a falar com você. Eu vou pedir licença agora, porque o governo federal hoje, ainda falando sobre os saques do FGTS, o governo federal hoje divulgou o calendário de saque do ano que vem, aquele que Paulo estava falando agora há pouco. Inclusive, a gente tem uma artezinha que mostra exatamente, eu vou me levantar aqui, que mostra exatamente como é que vai ser ano que vem, né? O calendário de saque do FGTS em 2020. No caso dos nascidos em janeiro e fevereiro, os saques vão poder ser efetuados entre abril e junho do ano que vem. Para as pessoas nascidas em março e abril, os saques vão poder ser efetuados entre maio e julho de 2020. Os nascidos em maio e junho vão poder sacar, né, o valor aí do FGTS entre junho e agosto também do ano que vem. Essa regra é com relação aos saques de 2020. Como o Paulo falou, no caso deste ano, vai estar aí aberto para todo mundo a partir de setembro. A gente tem mais uma telinha aqui. Com relação aos saques do FGTS do ano que vem, o governo só divulgou o calendário para quem completa ano entre janeiro e junho, né? Você percebeu aí. Mas o Ministério da Economia informou que a partir de julho, os beneficiários vão poder sacar o saldo no mês de aniversário, que era justamente o que Paulo estava falando agora há pouco para a gente. E repito, né? Esse ano, a partir de setembro, está liberado conta ativa e inativa, né, Paulo? Exatamente. E assim, é importante fazer um esclarecimento em relação a esse calendário divulgado pelo governo, porque isso que foi anunciado pelo governo, né, em relação ao saque aniversário, é uma outra modalidade também, que não exclui o saque que pode ser realizado esse ano já. Explico isso da seguinte forma: a pessoa que optar por esse saque aniversário, ele terá anualmente o direito a sacar valores do seu FGTS. O que não exclui, repito, o saque realizado esse ano. Além disso, a pessoa que optar pelo saque aniversário, a partir do momento que tiver um contrato de trabalho rescindido, ela não poderá mais sacar integralmente o valor depositado. Tá. Ou seja, haverá uma restrição. Terá direito à multa de 40%, mas se a pessoa que voluntariamente comparecer à Caixa Econômica Federal e solicitar a opção pelo saque aniversário, ele vai poder sacar anualmente, mas ele não terá mais acesso à integralidade do FGTS depositado na rescisão. Tá certo, então. Então, ó, só pra gente finalizar, muitas perguntas chegando aqui, não dá tempo de fazer todas, mas o básico é o seguinte:
contas ativas e inativas. Perfeito. Vão ter direito esse ano a partir de setembro. Todo mundo. Se você trabalha aí com carteira assinada, tem um saldo do FGTS, vai poder sacar até R$500 a partir de setembro. Isso, por conta. Por conta. Ou seja, se tem mais de uma conta, você vai poder sacar até R$500 por cada conta. Perfeito. Agora, isso independente, se a pessoa tem R$5.000, se tem 10, é o limite máximo, R$500 o saque. Exatamente. Esse limite de 500 ele não será aplicado para o saque aniversário, mas só a partir do ano que vem, certo? Então, atualmente, para que o telespectador entenda, esse ano o limite será de R$500, seja de conta ativa ou inativa. Ok, então. E ano que vem, já sabe, a gente mostrou a tela, vai ser com relação ao mês de aniversário. Isso. Pois bem, muito obrigada pela sua participação mais uma vez, viu, Paulo? Obrigado a você, Lilian, telespectador. E voltaremos ano que vem, caso haja dúvidas nesse sentido, para esclarecer a questão do saque aniversário ou ainda também. Esse ano, né? Sim, perfeitamente. Sobre esse assunto, porque sempre Paulo está aqui com a gente na nossa coluna de direito. Perfeito. Valeu, Paulo. Boa noite para você, viu? Obrigado, linda. Até mais. Obrigada a todos os nossos telespectadores que interagiram, mandaram aí perguntas. A gente espera ter esclarecido pelo menos as perguntas mais clássicas, vamos dizer assim, mais recorrentes com relação a esse assunto, e a gente vai continuar falando sobre ele sim aqui no Jornal da Correio, e qualquer novidade que surgir, que foi anunciada aí pelo governo federal, certamente a gente vai estar aqui para trazer todos os detalhes e todas as informações.